Olá! Nestas últimas semanas, eu mostrei para você algumas estratégias para empregar no texto dissertativo para introduzir o texto e outras para empregar no desenvolvimento. Mas e aí, a conclusão? Como é que faz? Bom, de uma maneira geral, existem três estratégias para concluir uma dissertação. Hoje eu vou te apresentar duas, que é uma conclusão resumo, resumo de tudo que foi discutido, e uma conclusão com uma projeção hipotética. A terceira estratégia é a conclusão com uma proposta de intervenção, mas sobre essa especialmente eu vou falar no próximo vídeo. E como que você vai saber qual a melhor estratégia utilizar e como saber se a conclusão está coerente com o texto? Bom, a conclusão ela precisa ser planejada, quando você delimita a sua tese e os seus argumentos. Então, você já tem que ter uma noção de como vai concluir o texto. A melhor maneira de saber se a conclusão está coerente é ler o parágrafo introdutório. A conclusão ela é como se fosse um espelho da introdução. Nossa, então eu fico repetindo coisas? Mais ou menos. Afinal, se você no início do texto apresenta o tema, lá na conclusão você precisa reafirmar esse tema de alguma forma. Se na introdução você apresenta a sua tese como um problema, lá na conclusão você precisa apresentar alguma intervenção, uma maneira de agir sobre esse problema. Ou se na introdução você apresenta como tese apenas o direcionamento de uma reflexão, lá na conclusão você vai reafirmar esta reflexão, e vai dizer a importância dela, vai traçar aí alguma projeção social. Percebeu então como é muito importante você planejar o parágrafo introdutório, porque aí sim você vai saber qual a melhor estratégia para a conclusão. E vai saber também se tudo aquilo que você anunciou no início do texto foi retomado de uma maneira efetiva lá no final. Então, iniciando a exposição sobre as estratégias de conclusão, eu vou falar sobre a conclusão resumo. A conclusão resumo, ela é uma síntese de tudo que foi discutido e uma forma de você marcar evidentemente para o leitor como toda a exposição está relacionada ao tema. Então, você vai pegar as ideias principais, pode ser um resumo de cada parágrafo do desenvolvimento e vai associar ao tema, finalizou de maneira afirmativa, pronto, acabou. Não se preocupe, isso não é repetitivo. Pelo contrário, depois de toda a discussão, o leitor ele pode estar perdido. Então é isso que ele quis dizer, assim que ele argumentou. Então, o final é a maneira de você amarrar tudo de uma vez. Principalmente se lá na introdução você colocou alguma contextualização um pouco mais ampla. Então, lá na conclusão fica evidente, como que é só aquilo que é essencial para o texto, para a discussão. Porque a contextualização muitas vezes é só para atrair o leitor, para ancorar na realidade. Ela não é exatamente o argumento a ser defendido, ok? Então, para compreender isso na prática, eu vou te mostrar um exemplo de conclusão resumo. Mas preste atenção. Primeiro eu vou mostrar o parágrafo introdutório e depois o parágrafo conclusivo, para a gente poder perceber como um está ligado ao outro, ok? A introdução é a seguinte. A gíria é um patrimônio comum, é um instrumento de comunicação que parece imprescindível, sobretudo para a juventude. Até mesmo para as gerações que a condenavam, acabaram por assimilar algumas expressões de maior ocorrência. Os marginais contribuem com um repertório próprio, muitas vezes desconhecido pela população, e os meios de comunicação asseguram a penetração de elementos inovadores. Então perceba aqui que a tese é, os marginais contribuem com o repertório próprio, muitas vezes desconhecido, e o outro aspecto é os meios de comunicação asseguram a penetração de elementos inovadores. Vejamos então a conclusão. Pode-se deduzir que não há como expurgar do discurso de todos os falantes essa variante da comunicação, uma vez que os veículos de massa
garantem a sua manutenção no sistema, realimentando o léxico com inovações linguísticas. Assim, não se deve preterir a norma privilegiada em favor da gíria, e sim equilibrar os registros da fala adequados a cada contexto social. Perceba que no início da conclusão há uma retomada aí ao foco da gíria, mas ele não fala exatamente a palavra gíria, ele se refere assim, é essa variante da comunicação. Aí ele fala que a massa emprega essa variação da língua. Então aqui ele já está marcando a relação com o tema e está retomando com uma outra aparência, né, um dos aspectos. O segundo, né, sobre os meios de comunicação, né, que são responsáveis pela disseminação também dessas palavras, ele retoma assim. Ele fala que os veículos de comunicação, né, eles realimentam essa linguagem nas suas estratégias aí comunicativas. Então a afirmação final aí é o que reforça mesmo a tese e aquilo que provavelmente foi discutido no desenvolvimento, que a ideia é não preterir a gíria, não deixar ela de lado e preferir apenas o padrão formal culto da linguagem, mas sim haver um equilíbrio entre essas duas estratégias de comunicação, de linguagem, né, para que todos convivam aí em harmonia. Então percebam que o texto, né, da conclusão, ele também segue uma progressão lógica conforme foi discutido no texto e também para marcar a relação com a tese e o tema inicial. E finaliza aí deixando bem claro qual que é o posicionamento defendido ao longo do texto, prezar pelo equilíbrio. Perceba também que o parágrafo ele é construído em dois períodos, né? O primeiro, iniciado com pode-se inferir que, e o segundo período marcado com um assim, que é o mais claro, né? Marcando a conclusão ali, tanto da reflexão quanto do texto. Vamos ver agora um exemplo de conclusão com projeção hipotética. Aqui a introdução é a mesma, então eu vou ler só o parágrafo conclusivo, ok? Pode-se deduzir que não há como expurgar do discurso de todos os falantes essa variante de comunicação, uma vez que os veículos de massa garantem a sua manutenção no sistema, realimentando o léxico com inovações linguísticas. Diante disso, se houver equilíbrio entre o uso dos registros da fala e da escrita formal e informal, espera-se que a sociedade perceba e respeite também a sua diversidade linguística. Perceba aqui que o início do parágrafo conclusivo mantém-se o mesmo, mas depois, né, no segundo período, a gente tem um outro conectivo, que ele já marca aí uma reflexão. Ele também é conclusivo, mas ele vai dar uma informação a mais, diferente do assim, que simplesmente vai direcionar para a finalização. Aqui, o diante disso, ele vai falar, olha, aquilo que foi dito anteriormente, eu vou apresentar uma informação nova. E essa informação nova é mostrar que a existência do equilíbrio é muito importante para que as pessoas percebam a diversidade linguística e assim haja um respeito entre todos os cidadãos. Perceba que na linguagem também que aquilo que marca uma projeção hipotética são os verbos, principalmente o espera-se que, porque eu estou indicando um futuro. A partir de toda essa reflexão, eu projeto isso para a realidade. Por isso que é uma conclusão com uma projeção hipotética. Perceba que ela não é genérica, ela não fica tentando resolver nenhum problema, não diz exatamente o que vai ser feito, porque não é esse o objetivo, mas sim mostrar que essa discussão ela também faz parte da realidade e vai interferir na sociedade de alguma forma. Claro que nessa projeção hipotética você tem que tomar muito cuidado para não ser genérico, né? Por exemplo, afirmar que o governo deve fazer, a população deve se conscientizar, medidas são necessárias ou esses problemas precisam ser superados. Isso não é uma projeção, mas sim é uma intervenção frágil, inconsistente, e isso realmente não é legal para a sua redação e deixa ela bem frágil. Por mais que você tenha feito uma argumentação bem legal, consistente, diversificada, encerrar o texto assim, indicando uma ação imprecisa, pode prejudicar bastante a credibilidade do seu
texto, então toma bastante cuidado com isso. E claro, também perceba sempre qual é o raciocínio lógico do seu texto. Se você não tem um planejamento adequado ou se não há uma coerência entre as ideias, é na conclusão que isso vai ficar evidente. E claro, retome na conclusão apenas aquilo que foi discutido no texto. Não apresente informações novas, não apresente argumentos, não coloque uma citação que não tenha nada a ver com o seu texto, ok? A conclusão ela é bem simples e bem objetiva. A função dela é, não esqueça, retomar o tema, reafirmar o seu ponto de vista. Apresentar uma intervenção ou não é um outro departamento. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Se sim, deixe seu like e coloque nos comentários se você tem alguma outra estratégia para a conclusão. E aguardo você no próximo vídeo para aprender um pouco mais sobre a estratégia de conclusão com intervenção. E compartilhe esse vídeo com quem mais tem dificuldade nas finalizações dos textos. Até o próximo vídeo. Tchau!